Então, boa noite a todos, né? Dia 28 de novembro, é com grande prazer, é com grande satisfação que iniciamos mais um encontro, né, do nosso grupo de pesquisa, né? E estamos aqui hoje, né, recebendo dois egressos do nosso programa, né? O Evandro, né, e a Aline, que gentilmente, assim, então, aceitaram o nosso convite, né, de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho das suas pesquisas, compartilhando um pouquinho dos seus estudos, né, que desenvolveram aqui no nosso programa. Então, o nosso encontro hoje é um encontro aí para brindar e homenagear as pesquisas, né, que desenvolvemos no programa e de forma especial na nossa linha em políticas públicas, planejamento urbano e gestão do território, né? Então, quero agradecer a presença de todos, alunos, professores, comunidade externa, que hoje, então, nesta noite, nos prestigiam, né? Sem mais delongas, já estamos um pouquinho atrasados, né? Eu passo a palavra inicialmente ao Evandro, né, que vai fazer sua fala, que vai fazer a sua conferência, né? E depois, na sequência, a Aline. E nesse meio tempo eu também estarei antenado em relação ao chat, porque ao final, né, da fala do Evandro, ao final da fala da Aline, teremos aí um tempo, então, para alguma pergunta, para alguma reflexão, para algum debate, né? Enfim, para alguma interação, né, em relação aos nossos convidados, né, em relação à comunicação de cada um deles, né? Então, grato a todos e passo a palavra aí ao Evandro para que iniciemos a nossa noite, né? Evandro, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Evandro, que está no Paraná e há pouco tempo esteve aqui em Juí, pessoalmente, no nosso evento, no Sleder, e retorna hoje, então, né, no nosso encontro do grupo de pesquisa. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, professor Tarcísio, é um prazer estar com vocês aqui reunidos, para nós conversarmos um pouco sobre essa nossa área de pesquisa, né, e sobre as pesquisas que nós temos desenvolvido e que nós apresentamos na dissertação de mestrado, mas que também hoje pensei em trazer para todos, um pouco do que eu tenho pensado para a proposta de tese, já que eu sou egresso do curso de mestrado, mas eu continuo como doutorando, né, no processo de doutoramento na Unijuí, nesse programa de desenvolvimento regional. Então, eu gostaria de colocar aqui a apresentação para que a gente já vá conversando. E em vista do que eu observei sobre o tema que a nossa colega vai discorrer logo à frente, né? Eu pensei em trazer algo um pouco mais abrangente e ao longo da nossa conversa, do nosso diálogo, eu vou apresentar a vocês um pouco da dissertação. A dissertação está disponível, né? Então é pouco tempo para que a gente possa explanar a dissertação, se tornaria até um pouco cansativo, mas eu gostaria de trazer novos elementos para que a gente pudesse discutir essa questão que é tão importante ao programa e ao desenvolvimento regional, que é a gestão do território. Então, eu fiz um recorte amplo, mas, de certa forma, vocês vão entender que se tornou restrito para que a gente entenda o que são políticas públicas de gestão do território. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que
apresentação, essa conferência que eu vou trazer a vocês hoje, é um recorte de praticamente 4 palestras que eu já apresentei, 2 estão disponíveis no YouTube, e então vocês podem se aprofundar depois, procurando pelo meu nome no YouTube, e assistindo essas palestras, ou lendo a dissertação. Nós temos uma preocupação quanto ao território, por quê? Porque eu venho da geografia, e o território é uma dimensão da ciência geográfica. E a partir disso, essas preocupações e inquietações traz com que a gente passe a pensar e planejar o território a fim de trazer um enfoque ao desenvolvimento regional. Mas antes de nós avançarmos, eu gostaria de fazer um nivelamento, trazendo para vocês o seguinte, uma dissecação do nosso tema, né? As políticas públicas de gestão do território, do cadastro ambiental ao cadastro urbano. Quando a gente fala políticas públicas, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de ações de governo ao Estado, que são para a solução de ordem pública, de problemas de ordem pública, da coisa pública ou do bem comum. E a ideia central é quando o governo atua para o interesse público. O que é gestão? Gestão é um processo de planejar, organizar, dirigir, controlar recursos. E o que é território? Território tem origem no latim, que tem a ideia de limite, término ou termo. Então, é um recorte espacial. Território é um recorte espacial. Não vamos nos aprofundar aqui nos conceitos gerais da geografia, ou da sociologia, ou da história sobre o conceito de território, mas ele é um conceito trabalhado por várias ciências. Então, se nós pensamos o desenvolvimento regional, nós temos que pensar como o território ele é administrado, ele é gestado, né, por esse ente público que representa a sociedade como um todo, que é o Estado. Então, antes de mais nada, do que nós estamos falando? Nós vamos administrar o quê? Eu gostaria de chamar a atenção a essa notícia do IBGE, que é o Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de que em 2002, o Brasil tinha 8.515.767,049 km². E aí, em 2010, isso é um avanço, tá, significativo de uma área que em 2001, era diferente. E lá em 2010, o censo demográfico apontou outra área. Já em 2022, a área passou de 8.515 para 8.510. Desapareceu a área. Mas por quê? Porque houve uma mudança da metodologia da ciência da geodésia, que se utiliza para poder medir grandes áreas. E atualmente, então, o Brasil tem 8.510.417,771 km², isso dados oficiais. Ou seja, para o dado de 2021 para 2022, houve um ajuste de 72 km². Isso é muito, isso é pouco? Não sei. Isso dá um San Marino, dá um país. É um enclave que tem dentro da Itália, mas a diferença apenas de 2021 para 2022 resulta em um pequeno país. Então, do que nós estamos falando? O que nós precisamos administrar? Né? Se nós não temos o tamanho do Brasil, se não é possível saber a proporção do Brasil, talvez a gente use outras ferramentas para poder encontrar do que nós estamos falando, o que nós precisamos administrar. Então, vamos olhar a partir do cadastro ambiental, já que, como vimos agora há pouco, pelo IBGE, nós talvez não temos uma certeza do tamanho do Brasil. A
A questão ambiental no Brasil, ela começa a surgir em 1605, então muito próximo do seu descobrimento. O Brasil foi descoberto em 1500, só que passou a ser administrado pela coroa portuguesa a partir de 1530 e a ser efetivamente colonizado a partir de 1550. Então, em 1605, surge a primeira lampejo da administração por meio do controle ambiental, que era a lei do regimento do pau-brasil. Em 1707, a Carta Régia afirma que é necessário proteger rios, nascentes e encostas. O que está acontecendo nesse momento? Um recorte do território. Então, está havendo elementos para poder dimensionar o território. Lembrando que em 1799 é criado um regimento de corte de madeiras e em 1822 é proclamado a independência do Brasil. Em 1850 é que nasce a primeira lei de terras do Brasil. Então, veja, de 1550 a 1850, o Brasil não teve um regimento de ordenamento territorial de base legal. Então, a sociedade, ela trabalhava o espaço, o território, da forma que bem entendesse. Em 1911, há um recorte entre a lei de 1850, que é a lei 601. Nesse meio tempo, é abolido a monarquia e se instala a república, em 1889. Com isso, a lei de terras de 1850 cai. Em 1911 é expedido um decreto já sobre a república que cria certa reserva florestal do Brasil, chamado hoje do estado do Acre, era o território do Acre. Em 1916, o Código Civil elenca algumas disposições de natureza ecológica e isso também vai criando, de certa forma, regimento para ordenamento territorial. Em 1934, nasce o Código das Águas, que delimita as águas no Brasil. Isso tem um problema, porque em 1964 o Brasil muda de regime novamente e passa, então, agora a ter um regime militar, um governo de exceção. Em 1964 é promulgada a Lei 4.504, que é chamada Estatuto da Terra. Agora tem uma nova lei de terras no Brasil. 1965, o Código Florestal. 1967, a proteção da fauna e a constituição do Código de Pesca, Caça, Pesca e Mineração. 1975, controle de atividades industriais. 1977, estabelece o Código Civil a danos provenientes de atividades nucleares. Todas essas leis que eu estou trazendo para que vocês conheçam, muitas delas estão em vigor. Elas não perderam seu teor e sua validade. E isso traz para o Brasil elementos de gerenciamento do espaço. Cada uma delas tem um regramento diferente. Em 1981, às vésperas da redemocratização do Brasil, é editada uma lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. 1985, então, é o retorno do governo civil no Brasil, e em 1988, na nova Constituição. Só que em 1985 ainda houve uma ação civil pública para estabelecer a defesa do meio ambiente, que foi chamada no direito de direito difuso. Alguns colegas do direito me dizem que não é direito difuso, é direito confuso, de tantos elementos jurídicos e legais que estabelecem a relação meio ambiente, ocupação humana e gestão do território. Em 1988, então, a Constituição vem a vigor, e com o artigo 225, que estabelece direitos específicos de preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Então, agora começa a tomar corpo o meio ambiente. Em 1994, altera-se o Código Florestal de 1973. E em 1988,
cria-se pela primeira vez a Lei de Crimes Ambientais. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que até 1998, quem cometia um crime ambiental não poderia ser punido porque não existia a previsão legal para isso. Existia alguns artigos, algumas coisas que os juízes utilizavam, então, para poder criar esse tipo de punição. Em 1999, com base em todo esse contexto legal que nós estamos falando, a Câmara dos Deputados estabelece o projeto de lei 1876, que vai se transformar no novo Código Florestal. Em 2000 surge, então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mais um recorte do espaço. Em 2001, é sancionado o Estatuto das Cidades. Em 2006, revoga-se um decreto que revogou artigos do Código Florestal anterior. Em 2008 é que se estabelece os dispositivos legais para sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo a multa máxima de 50 milhões de reais. Em 2012 nasce o novo Código Florestal. O que tudo isso causou? Causou que era necessário saber quantos estabelecimentos rurais e quanto o meio ambiente poderia ter sido agredido ou não ter sido agredido. Se havia as reservas legais existentes ou se não havia as reservas legais existentes. Então, se estabeleceu um cadastro ambiental rural. Esse cadastro ambiental rural é uma base territorial excelente para poder fazer a mensuração endógena do Brasil, já que a exógena, ou seja, os limites do Brasil, que é estabelecido pelo IBGE, está um pouco difícil de saber qual é o tamanho do Brasil. Então, vamos pegar do menor para o maior, para saber qual é o tamanho do Brasil. E então, lá em 2012, se estabeleceu o prazo de um ano para concluir o CAR, prorrogável para mais um ano, que foi prorrogado para 2013, depois para 2014, depois para 2015, depois para 2018, depois para 2019, e em 2019 foi retirado o prazo final para se estabelecer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então a pergunta é, o que está envolvido em todas essas prorrogações? Está envolvido isso. Esse é um retrato do Cadastro Ambiental Rural. Podemos ver a olhos nus que existe sobreposição e lacuna de área, porque quem realizou esse cadastro ambiental não foram especialistas da área da medição, e sim qualquer cidadão que tivesse acesso à internet, desde contadores até advogados, desde agrimensores até geógrafos, todos podiam entrar e estabelecer o cadastro ambiental conforme o perímetro que bem entendesse. Não se seguiu nenhuma regra, nenhuma técnica, nenhum regramento normativo. Então, o que acontece é que nós também, pelo CAR, não sabemos qual é o tamanho do Brasil, ou o que é que nós temos no Brasil. Mas então, nesse meio tempo, a Presidência da República estabeleceu um departamento para tentar fazer uma gestão territorial. E lá em 2008, isso vai ser resultante, esse trabalho vai ser apresentado por volta de 2012, 2013. E esse é o cenário que se tem do meio ambiente no Brasil. 66% das áreas brasileiras estão como estavam quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Em 1500, até hoje, 66% não foi retirado absolutamente nada. 30% do território está dividido entre pastagens nativas, pastagens plantadas, lavouras, florestas plantadas e 3,5% em infraestrutura, ou seja, está o Lago de Itaipu, todas as rodovias, todas as cidades, todas as linhas de transmissão, ocupam apenas 3,5% do território nacional, levando em consideração a área medida pelo IBGE. E o contrário disso é o quê? O que os Estados Unidos têm?
um espelho, né? Para a gente poder fazer uma equiparação. É o contrário, os Estados Unidos têm 20% de área preservada de forma nativa e 75% de área ocupada. Sendo que, observe as nossas pastagens. A nossa é 13,2, a deles é 29. Observe as florestas plantadas, observe as lavouras, principalmente a lavoura. 7,8 no Brasil e 17,7 nos Estados Unidos. Esse estudo da Emater Territorial, ela foi, de certa forma, conferida e aferida pelo estudo da FAO, encomendado pela NASA, e que os números são coincidentes. Ou seja, o Brasil tem de área preservada todos esses países da Europa, praticamente a Europa inteira. Então, isso que está relacionado ao atraso da nossa tentativa de fazer um cadastro ambiental rural. Mas então vamos nos voltar a outra dimensão. Vamos nos voltar, então, à dimensão urbana. Mas antes disso, vamos fazer um resgate histórico. Por que nós, aqui no Brasil, e esse é um incômodo particular meu, por que nós não temos uma cultura cartográfica? Como é que começa essa história? Talvez poucos que estão nos acompanhando aqui pelo Meet ou no canal do YouTube, ou aqueles que vão assistir essa gravação posteriormente, conheçam essa cena. Essa cena, ela está na tumba do faraó Mena, e ele representa a colheita, uma cena de colheita. Consegue notar algo muito específico e peculiar nessa cena? Talvez se nós fizermos um realce assim, ó. Observe que nessa cena tem alguém que segura uma corda e se estica uma corda. Essa corda e esse que segura a corda, em egípcio antigo, me perdoe a pronúncia, porque meu egípcio está meio enroscado, não tenho treinado ele ultimamente, mas a pronúncia seria aperdonapte, que significa o homem com a corda na mão. Esse funcionário, que era um sacerdote, ele era enviado aos campos logo após as cheias do rio Nilo, porque ao chegar e ao se retirar, o Nilo acabava ou depositando área, acrescentando área por meio de seus sedimentos, ou retirando a área do camponês. Então era necessário que o homem com a corda na mão, o aperdonapte, ele fosse tirar as medidas para que essas medidas se transformassem no imposto que o camponês tinha que pagar ao faraó. E tudo isso está registrado no livro A História, de Heródoto. Ele diz que isso acontecia, foi contado a ele, era um funcionário do faraó Sesostris. Então, a história revela isso. E por que desde o Egito Antigo, nós que somos uma nação recente, a nação brasileira, por que nós não temos uma cultura cartográfica? Vamos então voltar a um fenômeno. Desculpe, foi apenas um equívoco. Apenas nos enganamos. Do que eu estou falando? Não sei se é de conhecimento geral, mas agora vai se tornar. O Brasil, durante 78 anos, foi Estados Unidos do Brasil. Sendo Estados Unidos do Brasil, cada um dos entes federados era um país dentro de um país. Tá? Então, o estado do Rio Grande do Sul, que tem uma grande extensão de fronteira, tinha um governador que, inclusive, por um tempo foi chamado de presidente. Esse presidente, ele tinha autonomia sobre os recursos da qual ele administrava. E o território era um desses recursos. Então, o que o governador do estado do Rio Grande do Sul pôde fazer? Ele pôde vender as terras que eram chamadas terras devolutas,
Ou seja, a área pública sem registro é a área do Estado, chamada de terra devoluta. E ele titulou essas terras. Só que, a partir de 1988, com a 7ª Constituição do Brasil, alguém disse, não, a área sobre faixa de fronteira, que era entre 1890 e 1934 de 66 quilômetros, ou 10 léguas, e de 1934 a 1937, que era de 100 quilômetros, e que a partir de 1937 era de 150 quilômetros, são áreas da União Federal, não são áreas do Estado, dos estados. Então, houve uma titulação de terras a partir do ente federado, porém não reconhecido pela federação. Então, essas áreas em faixa de fronteira têm os títulos ou seja, no jargão comum, no dia a dia, nós chamamos de escrituras. As escrituras são inválidas, porque não foi vendida pelo ente correto, que seria, hoje nós reconhecemos como Brasília. Na época, chegou a ser o Rio de Janeiro, anteriormente Salvador. Então, deveria ter sido vendido pelo governo federal. Como foi vendido pelo governo estadual, o governo federal não reconhece essa venda. E o que isso ocasiona? Ocasiona que em 2015 foi emitida uma lei para que os títulos fossem ratificados, ou seja, foi vendido pelo Estado, mas então o ente federal reconhece que foi titulado. Ok, o título está ratificado. E se nós lermos com um pouco de cuidado, ali no artigo 1 diz que são ratificados pelos efeitos dessa lei. Se são ratificados, eles estão ratificados, no tempo presente, é imperativo categórico. Mas o que acontece? Acontece que mais tarde houve ações nos tribunais e o Superior Tribunal de Justiça disse que a jurisprudência do STJ aponta no sentido da incorrência de ratificação automática de títulos de propriedade, que dependem de requisitos previstos em lei, a serem apurados no bojo do processo administrativo. Portanto, a Lei 13.178 de 2015, ela é inaplicável ao presente caso. Então alguém diria, não, mas nesse caso específico que está sendo julgado, né? Não necessariamente. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5623, aonde a decisão do Pleno do STF é no mesmo sentido, de que não há ratificação de títulos em faixa de fronteira de forma automática, por força de lei. É necessário fazer um procedimento administrativo específico e especial para que se reconheça essa ratificação. Portanto, a Lei 13.178 vence agora dia 22 de outubro de 2025. Quem não fizer a ratificação de faixa de fronteira terá títulos insubsistentes, ou seja, passará a ser apenas possuidor, ocupante da sua área, perde o direito de propriedade. Se não for prorrogada essa lei e se não for aberto novos prazos, haverá o maior programa de expropriação de terras do mundo, que já aconteceu até agora, será no Brasil no próximo ano. Isso é um problema sério de gestão territorial. Isso é um problema sério de políticas públicas. Então, será que esse é o único problema? Essa matéria aí da revista Veja é agora de 6 de abril de 2023. Ela diz, como o Brasil virou destaque mundial em irregularidades imobiliárias? Agora nós estamos chegando no meio urbano. Saímos, então, o Brasil é grande demais para a gente resolver, faixa de fronteira é grande demais para a gente resolver, o meio ambiente é grande demais para a gente resolver, vamos tentar resolver as cidades, então. Segundo a matéria,
50% o Ministério das Cidades afirma que 50%, agora, na época era Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, agora voltou a ser Ministério das Cidades. Diz que 50% dos imóveis no Brasil são irregulares e que a falta de escritura atinge metade dos 60 milhões de domicílios urbanos. Só que o censo da IBGE, em 2022, aponta 90 milhões de domicílios urbanos. É 60 ou é 90? Qual é o número? Quanto nós temos de domicílios urbanos no Brasil? Não sabemos. E eu, pesquisando, e nessas indas e vindas, como o professor Pedro, a gente até se encontrou, quase se encontrou em Brasília, né, professor Pedro? Eu conheci o Dr. Renato Góes. Ele foi autor da Lei 13.000, um dos autores da Lei 13.465, que foi a minuta da lei que foi encaminhada à Câmara dos Deputados e depois ao Senado Federal para poder ser promulgada. E aí ele me diz assim: você me citou, na palestra que eu fiz em Goiânia, você me citou, mas não sabia que era eu. Então eu vim aqui me dizer que a frase dos 50% fui eu que cunhei essa frase. E aí eu disse, bom, então a partir de agora eu vou citar a fonte, né? Eu vou citar Renato Góes. Mas por que ele disse que haveria, então, 50%? Ninguém sabia o número, e simplesmente foi um número aleatório. E como que isso aconteceu? Aconteceu porque, ao longo da história brasileira, houve uma urbanização. Hoje, nós temos cerca de 87%, 88% de pessoas vivendo em cidades. E isso foi uma inversão. O país era um país agrícola e passou a ser um país urbano. E essa ocupação urbana foi desordenada, não foi ordenada. Com isso, nós chegamos à Constituição de 1988, que diz que o espaço urbano é uma competência privada dos municípios. Os municípios têm que promover o adequado ordenamento territorial. Isso significa o quê? Isso significa a resultante da minha dissertação de mestrado, que é a gestão territorial como políticas públicas da produção do espaço habitado, uma análise do Cadastro Municipal de Belo Oriente, Minas Gerais, na qual eu tive a honra de ter como orientador o professor Tarcísio, que hoje está aqui conosco. Então, na dissertação de mestrado, eu vou deixar que vocês depois entrem no site do nosso programa, baixem ela, leiam com calma, para entender qual foram os elementos que nós utilizamos para fazer essa pesquisa, já que gestão territorial a partir do IBGE é impossível, a partir do CAR é impossível, a partir das leis que nós temos também é impossível. Então, onde está esse fenômeno? Né? Vamos tentar olhar pelo cadastro imobiliário para tentar fazer isso. E o que nós tentamos fazer lá? É ver que o livre jogo de especulação, quando no mercado se transforma espaço habitado em mercadoria, causa um deslocamento do habitat popular para a periferia ou para terrenos de pouco valor, o que favorece o fenômeno da favelização ou da ocupação territorial irregular. Isso já levantada por Milton Santos. E também de que é uma atribuição da União Federal e dos estados a gestão de áreas nacionais de preservação, áreas indígenas, quilombolas, mas que é atribuição do município à administração das cidades. Não é da União Federal e não é dos estados. Isso demonstra, talvez, o que Nunes identifica como uma falta de cultura cartográfica. E com isso, o que se buscou nessa pesquisa foi enfatizar que o tema políticas públicas e gestão do território não tem andado junto. Se a gestão do território não fosse uma política pública, tudo bem, mas ela ela tem que ser tratada como tal. E aí, uma das formas de tentar medir isso é por meio do imposto. Lá em 1800 e alguma coisa,
já foi dito essa frase: o que é o imposto geral? É o que se produz mais. O que é o imposto provincial? É o que se produz menos. E o que é o imposto municipal? É o que se produz quase nada. Então, o IPTU, que é o Imposto Territorial Predial Urbano, ele é de atribuição do município e ele pode ser uma dimensão da gestão territorial. Então, como objetivo geral, era investigar as políticas públicas de gestão territorial. Claro que também, levando em conta que quando a gente fala de política, nós temos 3 dimensões da política. E a que nós queremos estudar é a política material, a que compreende as políticas públicas, que são resultados de ação e resultados de programas políticos e planos de governo. Então, esses foram os objetivos específicos. Eu não vou me ater a explicar cada um deles ou detalhá-los, apenas como forma de deixar um gosto para que vocês peguem a dissertação para ler. E pulando para a apresentação do que nós encontramos na dissertação, fazendo uma análise do discurso, o que nós vimos é que um dos entrevistados disse assim, a pergunta era, o município já fez a execução fiscal, teve desapropriação por títulos da dívida pública? Resposta, não. Ação de preempção? Não. Já teve desapropriação por direito de construir? Não. Nenhum dos mecanismos do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257? Resposta, nenhum dos mecanismos do Estatuto da Cidade são usados em Belo Oriente. Então, a lei tem, ela não é aplicada. E por que ela não é aplicada? O que demonstra a arrecadação é uma variância de arrecadação. Se vocês olharem para essa planilha, esses dados estão disponíveis no portal da transparência, são dados públicos. Tá? Então, havia uma previsão lá em 2015 de 4,2 bilhões e arrecadou só 3,2 bilhões. 31% não foi arrecadado. E 2016, por exemplo, 4,2 arrecadou de novo 3,6, 600 mil não foi arrecadado. E assim essa variação na perda da arrecadação e uma variação gritante de um ano para o outro. Existe algo que está contaminando a arrecadação pública municipal. E qual que é a conclusão de tudo isso? Eu pensando para poder fazer o fecho da dissertação, eu tive que trazer algo literário para poder representar aquilo que estava sendo manifestado pelas entrevistas. O diálogo entre o gato e Alice no livro Alice no País das Maravilhas. Alice diz para o gato, poderia por gentileza me dizer para onde devo ir? O gato responde, isso depende de onde você quer chegar. Alice diz, tanto faz, desde que eu chegue em algum lugar. O gato responde, então qualquer caminho serve. Se não tiver planejamento sobre gestão territorial, a arrecadação ela não será eficiente. A administração do território não será eficiente se não houver políticas públicas de gestão territorial. Então, nesse sentido, Paixão, Nichols e Carneiro denominam o cadastro como 2D, 2 dimensões, quando o cadastro contém elementos tabulares e gráficos. 3D, quando ele apresenta objetos em tamanho real. E 4D, quando ele contém informação temporal. Em Belo Oriente, nós encontramos um cadastro 2D, apenas 2 dimensões. Tá? Então, falta muito o que se trabalhar. Seguindo para nosso encerramento, já que nosso tempo urge, nas nossas considerações finais, o cadastro imobiliário municipal poderia ser uma ferramenta de gestão territorial, mas ele é incompleto, impreciso, desatualizado e objetiva apenas uma coisa, coleta de impostos. Por receio da perda de recursos públicos na contratação de serviços para um fim, que seja atualizar o cadastro imobiliário para trazer mais robustez a esse cadastro imobiliário, existe uma ausência de metodologias na obtenção de dados. Então,
o cadastro imobiliário urbano, ele é sempre um retrato que está na prateleira, de 5, 6 até 10 anos atrás da realidade da cidade. Então, se o problema é técnico, tecnológico, e o problema é político na dimensão material, polis, e se ele é um problema histórico, juntando tudo isso, qual que é o problema? O problema é cultural. O problema é uma cultura sistêmica de não gestão territorial ou de base cartográfica. Então, essa faz parte de outra palestra que eu já apresentei, e aí é só para recuperar um pouquinho, está disponível no YouTube também, se vocês procurarem pelo meu nome. Se nós tentarmos regularizar a área fundiária do Brasil, nós vamos, utilizando a mão de obra disponível que nós temos, dos técnicos habilitados que nós temos hoje, nós vamos levar cerca de 280 anos para terminar essa tarefa, que é pegar aquele mapa que vocês viram lá, no Cadastro Ambiental Rural, todo mal costurado, todo cheio de sobreposições. Além disso, a malha urbana total, e nós vamos chegar a 280 anos de trabalho. Só que isso é uma estatística. E o primeiro-ministro britânico de Israel dizia que existem as mentiras isoladas e as estatísticas. Então, pode ser que o meu número aqui esteja totalmente furado, não seja 280 anos. Talvez seja metade disso, só 140. Eu não sei. Não existe número que eu possa aferir isso. Então, o problema é esse. Sistematicamente, durante 300 anos, nós varremos o problema da gestão pública para debaixo do tapete. E o tapete está daquele jeito ali, está abarrotado. Mas a solução é, quando o tapete ficar muito pequeno para o problema, a gente pode ligar na Shopee, na AliExpress, Mercado Livre ou na Shein, comprar um tapete maior e cobrir o problema. Ou será que está na hora da gente começar a levantar o tapete e começar a resolver esses problemas de gestão territorial que nós temos aqui no Brasil? Então, pessoal, isso foi um pouco do que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos na dissertação e estamos trabalhando para a tese sobre os fundamentos epistemológicos da gestão territorial e as políticas públicas de gestão territorial, desde o seu cadastro ambiental até o seu cadastro urbano. E eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado.